Vivemos em uma geração que busca provisão, direção divina e milagres. E de fato Deus continua sendo o mesmo. Ele fala, provê, guia e surpreende com o sobrenatural. No entanto, muitos não experimentam essa realidade porque ignoram um princípio básico do reino. Sem o conhecimento da palavra, não há acesso pleno ao que Deus deseja liberar. No livro de Oséias 4:6 está escrito: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento." Esse versículo não diz que o povo foi destruído por falta de oração, ou por causa de um inimigo mais forte, mas por falta de conhecimento. É possível crer em Deus e, ainda assim, andar em escassez, confusão ou fraqueza espiritual, se ignorarmos aquilo que Ele já revelou em Sua palavra. A vida cristã não é um caminho de improviso, mas uma jornada conduzida por um Deus que planeja, guia e capacita. Para cada filho que confia em seu nome, o Senhor não apenas abre portas, Ele entrega estratégias divinas e recursos sobrenaturais que ultrapassam os limites da lógica humana. A Bíblia é repleta de exemplos em que Deus não apenas respondeu orações, mas instruiu com detalhes, revelou caminhos ocultos e fortaleceu com poder celestial. Quando Josué se preparava para conquistar Jericó, ele não recebeu uma ordem comum de batalha. Deus deu uma estratégia inusitada: marchar ao redor da cidade por 7 dias, em silêncio, e no último dia, tocar as trombetas. À primeira vista, parecia loucura, mas era a sabedoria de Deus se manifestando de forma sobrenatural. A muralha caiu não por força humana, mas porque Josué seguiu a direção exata do Senhor. Deus nunca chamou seus filhos para caminharem às cegas. Desde os tempos antigos até hoje, Ele se revela como um Deus de estratégia, direção e precisão. A Bíblia nos mostra que os propósitos de Deus não se cumprem apenas por meio de poder, mas por instruções específicas que Ele revela àqueles que se dispõem a ouvir. Na Bíblia fica claro como nosso Deus é um Deus de planejamento e ordem. Desde a criação do mundo, vemos que tudo foi feito com propósito e sequência. Nada foi feito por acaso. 1 Coríntios 14:33 diz: "Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz." Cada etapa da criação em Gênesis 1 segue um plano, revelando que Deus criou todas as coisas com ordem e propósito. Da mesma maneira, Ele tem planos detalhados para a vida de cada um de seus filhos. Deus frequentemente dava estratégias militares específicas a seus líderes. Um exemplo marcante é o de Davi, que antes de qualquer batalha, buscava ao Senhor. Está escrito em 2 Samuel 5:19. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: "Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos?" Respondeu-lhe o Senhor: "Sobe, porque certamente te entregarei nas mãos." Mas observe, na batalha seguinte, Davi não presume que a mesma estratégia servirá. Ele consulta novamente. 2 Samuel 5, 23 e 24. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: "Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Quando ouvires um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então apressa-te, porque o Senhor saiu diante de ti para ferir o exército dos filisteus." No ministério de Eliseu, uma viúva desesperada procura ajuda. Ela tinha apenas um pouco de azeite. A resposta do profeta não foi simplesmente orar, mas uma estratégia prática dada por Deus, que está em 2 Reis 4:3-4. "Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas." A multiplicação do azeite foi sobrenatural, mas a estratégia que antecedeu o milagre foi natural e específica. Deus não apenas resolve, Ele ensina a agir com fé e obediência. Em Gênesis 41, Deus dá ao faraó um sonho misterioso, mas é José quem recebe a interpretação e, junto com ela, uma estratégia administrativa. "E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome,
Deus usou José para preparar uma nação inteira para a fome que viria. Aqui aprendemos com Deus da sabedoria e visão estratégica para proteção e provisão em qualquer tipo de ambiente. Enquanto no mundo havia fome, José vivia em grande fartura. Também há relatos no Novo Testamento de como o próprio Espírito Santo impede Paulo de pregar em certas regiões, como está escrito em Atos 16:6. O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia. Não era o tempo certo. Deus sabia. Às vezes, a estratégia de Deus é dizer não agora, ou por outro caminho. E os sensíveis à sua voz aprendem a confiar mesmo quando não entendem. A palavra nos afirma que Espírito de Deus é o nosso conselheiro, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele quem revela segredos, caminhos, direções. Ele é o maior estrategista de todos os tempos, habitando em nós. Por isso, viver guiado pelo Espírito é viver em constante alinhamento com os planos de Deus. Outra realidade presente nas Escrituras é como Deus nos entrega recursos do céu e como sua provisão nunca falha. O Deus da Bíblia não apenas planeja, ele também provê. Aqueles que caminham com Deus não dependem apenas de recursos visíveis. O céu possui depósitos inesgotáveis que o Pai libera a favor dos seus filhos. Recursos que não vêm do esforço humano, mas da bondade dele. Seja em tempos de escassez, guerra, missão ou fraqueza, Deus revela seu poder liberando recursos sobrenaturais, provisão, força, sabedoria, cura, sustento e graça. Paulo, em Efésios 3:20, declarou com clareza: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa afirmação não é poética, é literal. Deus age com poder além das possibilidades humanas, operando recursos que não vêm da terra, mas de sua própria natureza gloriosa. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, sem terra para cultivar ou comércio para sustentar milhões de pessoas. O pão caía do céu, o maná era um recurso sobrenatural diário, nenhum esforço humano o produzia. Ele não durava mais de um dia, exceto no sábado. Isso ensina que o recurso de Deus é sempre suficiente e vem com instrução. Em Horebe, diante de um povo sedento e prestes a se rebelar, Deus manda Moisés ferir a rocha, e dela jorra água. Uma rocha, algo seco e duro, se torna fonte de vida. Esse é o padrão de Deus: trazer recursos de onde o homem não espera. Diante de uma multidão faminta, os discípulos dizem: Não temos senão 5 pães e 2 peixes. Marcos 6:38. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito. Ele dá graças e reparte, e os pães não acabam até que todos estejam saciados, com 12 cestos de sobra. E todos comeram e se fartaram. A multiplicação ocorreu a partir de pães e peixes, que tinham sido compartilhados, o que mostra que os recursos sobrenaturais fluem quando entregamos tudo a Ele. Nem sempre os recursos sobrenaturais de Deus são materiais. Muitas vezes são espirituais, como a sabedoria. Está escrito em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. A sabedoria de Deus não é um acúmulo de informações ou lógica humana, mas a capacidade espiritual de discernir o melhor caminho segundo o coração de Deus. Ela é um recurso fundamental em tempos de crise, decisão, liderança e conflitos. A sabedoria é um recurso prometido a todos que pedirem com fé. Sabedoria não é apenas para o púlpito, é para o cotidiano, decisões financeiras, relacionamentos, criação de filhos, ministério e liderança. Sem ela, até os dons podem ser mal usados. Com ela, até o pouco se multiplica. Em Isaías também encontramos a sobrenatural renovação de forças que vem do céu. Há momentos em que a alma se cansa, o corpo falha e as emoções se desgastam. Mas é nesses momentos que Deus libera um tipo de força que não vem de dentro, mas de cima. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A força de Deus não depende da saúde física nem da idade. A força de Deus é ativada quando esperamos e nos sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força de Deus não é emocional ou física, é espiritual. Ela sustenta o profeta no deserto, o discípulo na missão, a mãe na oração, o servo na espera. Também desfrutamos da graça. Encontramos em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça é muito mais do que favor imerecido. Ela é o poder capacitador de Deus agindo em nós e por meio de nós. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu em meio à sua dor. Ele pediu livramento e Deus respondeu com capacitação. Isso nos ensina que nem sempre Deus tira o peso. Às vezes, Ele fortalece os ombros. Graça é o que nos sustenta em meio à tribulação, mas também nos transforma. Ela nos dá acesso à presença de Deus, mesmo sem merecimento. A graça é recurso de acesso contínuo. Nos levanta, cura, renova, nos torna eficazes, ainda que cheios de limitações. Esses recursos invisíveis, sabedoria, força, graça, nos sustentam mais do que qualquer bem físico, nos capacitam a seguir, a resistir, a vencer. E temos acesso também ao maior recurso de todos. Jesus disse em João 14:16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo não é apenas um presente, é o recurso de Deus habitando dentro de nós, guiando, curando, instruindo, revelando e fortalecendo. O próprio Deus se torna nossa fonte inesgotável. Se você está passando por falta de paz, falta de direção, falta de provisão ou falta de força, clame a Ele. A provisão que você precisa já está disponível no céu, esperando por um coração que creia e uma fé que receba. Esses não são apenas relatos antigos, são evidências do caráter de um Deus que continua suprindo. Não importa o cenário, onde há fé e obediência, há provisão. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora preste atenção. Deus é estrategista, mas suas estratégias são reveladas nas Escrituras e iluminadas pelo Espírito. Se não conhecemos o que está escrito, como ouviremos com clareza o que o Espírito quer dizer? Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem essa luz, andamos no escuro, tomando decisões baseadas em emoções, impulsos ou lógica humana. A estratégia de Josué para derrubar Jericó ou de Davi para vencer os filisteus só foi eficaz porque eles conheciam e ouviam a palavra do Senhor. A palavra de Deus ativa a fé que acessa os recursos sobrenaturais. A fé não é um sentimento, ela é gerada pela exposição constante à palavra. Está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muitos querem viver milagres, mas não alimentam a fé que os sustenta. O maná, o azeite da viúva, os peixes multiplicados, todos esses milagres envolveram ações de fé, obedecendo a instruções que vieram da parte do Senhor. Mas quem não conhece a palavra de Deus, não reconhece suas instruções. A Bíblia está repleta de situações onde o milagre estava oculto à vista natural. A água que saiu da rocha, o azeite que parecia pouco, a vara de Moisés diante do Mar Vermelho, tudo isso parecia insuficiente, até que Deus revelou o propósito sobrenatural escondido no ordinário. Jeremias 15:16. As tuas palavras se me achegaram e eu as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Quem mergulha nas Escrituras aprende a discernir estratégias e recursos invisíveis e passa a estar alinhado com a visão de Deus. O Espírito Santo lembra o que já foi aprendido, não o que foi ignorado.
Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Mas é impossível lembrar o que nunca se aprendeu. O Espírito nos guia, mas a bússola está na palavra. Veja o que está em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Negligenciar o estudo da palavra é como ter um mapa dobrado no bolso, clamando por direção, mas recusando-se a acessá-lo. Quando não conhecemos a palavra, nos tornamos vulneráveis ao engano. Chamamos qualquer sensação de direção divina. Buscamos estratégias no mundo e achamos que qualquer bênção visível é provisão de Deus, mas pode ser armadilha. Veja o alerta contido em Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A verdadeira revelação nunca se opõe às Escrituras, e somente quem conhece a palavra pode discernir se o que ouve ou sente vem realmente de Deus. Assim, a chave para acessar tudo isso está na palavra revelada de Deus. Todos os recursos e estratégias que Deus quer liberar sobre sua vida já estão fundamentados na sua palavra. Mas apenas os que a buscam com zelo, humildade e constância viverão a plenitude do que está prometido. O início do Salmo 1 diz: como é bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você está diante de decisões, desafios ou portas fechadas, não se desespere. Busque ao Senhor. Deus não esconde sua vontade daqueles que o buscam com sinceridade. Ele é um Pai que fala, instrui e revela. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você deseja ouvir a voz de Deus com clareza, viver estratégias do alto, experimentar recursos sobrenaturais, abra a Bíblia com reverência e fome espiritual. Nela estão os segredos do céu para a sua caminhada extraordinária na terra. Você foi abençoado por essa mensagem? Então não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta de oração na vida de alguém